Seja bem-vindo ao canal, inscreva-se, deixe seu like e confira o link do vídeo completo na descrição. O Brasil, lamentavelmente, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos, porque é um país muito populoso e uma legislação muito fraca. Queria começar falando sobre a notícia mais recente que nós tivemos com a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Queria saber como que você viu essa situação e como que isso já coaduna de alguma maneira com o seu posicionamento em relação a essas facções. Bom, primeiro eu vi com excelentes perspectivas essa classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E com algumas observações, claro. Primeiro, para nós uma vergonha internacional, porque nós não conseguimos ao longo de décadas cuidar dos nossos problemas. Então, sucessivos governos do PT no governo federal, são 5 no total, 3 do Lula, 2 da Dilma, fizeram com que o PCC, foi justamente nesse período, um pouquinho antes até, desde 93, quando o PCC surgiu, né, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, primeiro para controlar o ambiente interno do sistema prisional, depois para controlar a criminalidade na rua, depois controlar o tráfico de drogas no estado de São Paulo, e aí passaram a ser organizações criminosas transnacionais. Em especial a partir de 2014 para frente, quando o PCC descobre a rota do tráfico internacional de drogas. Então, eles tinham intermediários que faziam a compra da pasta base de cocaína nos nossos vizinhos aqui, nos países andinos, né? Peru, Colômbia e Bolívia, os maiores produtores, em especial da Bolívia. O PCC ele cria uma estrutura piramidal, hierarquizada, e coloca membros do PCC nesses países, e também no Paraguai. Com qual objetivo? De tomar conta de toda a cadeia logística sem intermediários, negociar direto com os produtores de cocaína. O Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína. Então, o PCC identificou isso, entendeu, estudou essa rota do tráfico, assim como o Fernandinho Beiramar fez também lá no passado. E o PCC colocou membros dessa organização criminosa para exercer uma espécie de uma função lá para comprar direto com os produtores. E descobriu no tráfico internacional de drogas um ganho exponencial. E eu preciso explicar o porquê. O Brasil, lamentavelmente, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos, porque é um país muito populoso e uma legislação muito fraca. Ao longo das últimas décadas, houve uma despenalização do uso das drogas. Para quem é policial há mais de 25 anos talvez, mas a lei antidrogas, que é uma lei de 2006, antes disso, se o indivíduo fosse pego com uma pequena porção de drogas, mesmo o usuário, ele era detido, era levado para o distrito policial e ficava efetivamente até preso. Nem que fosse por alguns dias, mas ficava. E registrava um antecedente criminal. Hoje em dia nem isso acontece. Sequer é conduzido, porque houve uma espécie de despenalização em 2006. Mas o PCC ele descobriu a rota do tráfico internacional de drogas. Então, primeiro tem uma vantagem econômica muito grande. Você comprar direto do produtor, o quilo da pasta base a $1.000, como era, eu preciso me atualizar, mas $1.000 o quilo da pasta base, é vendido aqui, depois do refino, da mistura, a $5.000. Já tem um ganho considerável. Uhum. Mas essa droga chega na Europa, em especial depois de 2014, né, com a associação do PCC com a 'Ndrangheta na Itália para distribuição da droga na Europa Ocidental, pode chegar a $50.000, a $80.000 na Ásia. Então, é um lucro exponencial. E o PCC descobriu essa rota do tráfico internacional de drogas. Então, são dois negócios altamente lucrativos, a venda no mercado interno e o tráfico internacional de drogas. E no tráfico internacional de drogas, a partir do momento que o PCC faz associação com países, com organizações criminosas de outros países, em especial na Europa, essa droga começa a chegar com mais facilidade nesses países, o Brasil começa a ser, as organizações criminosas brasileiras passam a ser uma ameaça para outros países. Então, todo esse contexto envolvido é que entra o governo Trump, nesse segundo governo dele, colocando um freio nessas organizações criminosas, nos narcoterroristas, e para isso eles identificaram que a droga que passa pelo Brasil, não é produzida aqui, mas passa com uma certa facilidade, pois o Estado brasileiro não está tomando as medidas para conter o avanço dessa distribuição da droga, tanto na Europa quanto também nos Estados Unidos, passou a representar uma ameaça para o governo americano.
Então eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque é uma possibilidade de uma cooperação internacional, em especial na área de inteligência. Até na área de vocês, no fluxo financeiro. Todo mundo fala, fica repetindo o clichê, não, tem que seguir o dinheiro, tem que asfixiar financeiramente, mas ninguém sabe efetivamente como fazer isso. Então, eu acho que o primeiro ponto de partida é o seguinte: nós temos um grande problema e a gente não vai conseguir resolver sozinho. E todo apoio é bem-vindo. Eu penso assim. Agora, quando o próprio Estado nega a existência de um crime organizado do tamanho que ele é, que gera problemas gigantescos para o nosso próprio país e está afetando outros países, eles querem minimizar. O governo americano, antes de decretar e de classificar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, eles vieram perguntar para o Brasil. Foram recebidos por autoridades do governo, Ministério da Justiça, falaram, não são terroristas. Veja bem, não é tudo isso. Preocupados com a questão política, porque obviamente seria um prejuízo político para o atual governo reconhecer o óbvio, que é o tamanho dessas organizações criminosas. E nesse contexto abre uma janela de oportunidade do Estado brasileiro, através desse mecanismo de cooperação internacional, fazer uma parceria com outras nações, não só com os Estados Unidos, mas com outras nações que têm também a mesma dificuldade, o mesmo problema. Agora, por questões eleitorais, obviamente, o Brasil, quem está no governo federal está negando, achando que isso... E aí, o pior, né? Como tudo no Brasil acaba respingando na parte política, inventando histórias, dizendo que o governo americano vai fazer operações militares no Brasil. Isso feriria tratados internacionais, isso não vai acontecer. Agora, é um ativo na nossa mão, porque se um dia nós tivermos um governo que queira, de fato, combater o crime organizado, tem uma janela de oportunidade para cooperação internacional, com membros e com órgãos do governo americano podendo nos ajudar.